Olá a todos, aqui para a nossa aula 4 de RH. Lembrando que essa é a última aula do módulo, então como a gente já trabalha nessa metodologia já nos outros módulos, essa aula é um pouco mais curta, tá? Essa aula é um pouco mais curta para poder vocês terem tempo de poderem fazer a prova, tá? A prova contém 15 questões, ela já foi elaborada. E lembrando que essa prova ela vai valer 5 pontos, tá? E os outros 5 foram destinados às listas de exercício que foram enviadas da aula 2 e da aula 3. Da aula 2, que era para fazer o treinamento de RH, eles foram destinados ao valor de 3 pontos. E a lista do exercício 3, que foi uma lista de exercício normal, que valeria 2 pontos. Então, a nossa prova vai valer 5. Tá? A prova não está difícil, a prova está com quase as mesmas questões das listas. Então, se você respondeu as listas, respondeu todas as atividades, você não vai ter dificuldade nenhuma de responder essa prova, tá bom? E como é que eu posso dizer? E as questões relacionadas a essa aula de hoje, que também estão na prova, elas vão ser facilmente debatidas aqui, então vocês vão estar frescos no assunto, então não precisa muito focar, tá? E a nossa prova é aquela mesma metodologia das outras, não tem muito pra onde correr. É o que a gente viu em sala de aula, que vocês viram na lista, e espero que todos tenham uma boa nota. E quem ainda não fez as atividades, tem até hoje, até a data que a aula foi postada, para mandar, porque senão, infelizmente, vão perder os pontos, e aí vai ficar já com a média baixa mesmo se fechar a prova. Tá bom? Então, dado esses avisos, como foi a nossa aula 4 de RH, o que é que nós vimos na aula passada? Nós vimos rotinas de RH. Lembra do que a gente viu o que é que o RH faz? As principais funções dele, que é o que é administrar o ponto, a entrada e saída de funcionários. Nós vimos também que o RH é responsável por administrar o período de férias dos funcionários, fazer o processo de admissão, processo de demissão, que mais gerir a folha de pagamento, não foi isso? Então tudo isso a gente viu que são rotinas praticamente diárias do RH que não podem ser dispensadas dentro do ambiente da empresa, devido ao que? Devido à sua importância. Deixa eu só pegar o computador mais para cá. Aí. Devido à sua importância dentro do ambiente da empresa, dentro da importância estratégica que o RH tem e que já foi discutida isso nas outras aulas. Então vocês estão mais ou menos com isso aí fresco, então acho que a gente não precisa repassar. A gente viu também o processo de admissão, que foi justamente o que é o processo de quando um novo funcionário é contratado e ele tem que passar por esse processo de admissão, que é o processo de adaptação à empresa. E nós vimos a importância desse processo para que ele possa se adaptar o mais rápido possível ao sistema da empresa, à dinâmica. A gente sabe que cada empresa tem uma metodologia diferente de trabalho. Então, quanto mais cedo ele conseguir se adaptar, melhor vai ser para o funcionário e ele vai conseguir gerar resultado mais rápido para a empresa. E nós vimos também, por último, nos contratos de trabalho, nós vimos que existe contrato de trabalho determinado, que é um determinado período de tempo, período indeterminado. Então nós vimos que esses contratos são previamente acordados entre o empregador e o empregado e, portanto, cada
Cada contrato específico ele obedece a uma lei, uma legislação, um determinado direitos e deveres, e tudo isso a gente viu na aula passada, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida, dá um pulinho lá na aula anterior ou nas listas de exercícios que a gente fez e tudo certo, tá bem? Então vamos aqui, cadê aqui? Então o que é que a gente vai ver hoje de forma bem rápida, bem resumida e bem sucinta para poder também não embaralhar muito a cabeça de vocês e o período de avaliação também, para vocês não acabarem confundindo os assuntos. Nós vamos ver vamos ver bem quais são os tipos de exercícios de 15 questões que vocês irão responder e me enviar para a gente poder fechar esse módulo na paz. Tá? Vamos lá? Então, começando a nossa aula de fato para valer, a gente tem a jornada de trabalho, que nada mais é do que o período em que o empregado fica à disposição do empregador, seja trabalhando ou seja aguardando ordens. O que seria esse aguardando ordens? Às vezes desculpe, gente, o sono hoje foi 2 noites de sono mal dormidas, a gente acaba pagando o preço, mas enfim. O que seria, volta no raciocínio, o que seria aguardando ordens? Seria o caso de, por exemplo, nesse home office, você está em um determinado período do dia aguardando ordens ou recebendo ordens ou à disposição do seu empregador para resolver qualquer coisa em uma reunião digital. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso próprio exemplo da concreta aqui. Eu me disponibilizo via WhatsApp para vocês, para em algum momento tirar dúvida de algum assunto, ou tirar dúvida de uma questão, do que fazer, do que não fazer. Então, essa seria a minha jornada de trabalho. E eu sou remunerado por isso, para estar à disposição de vocês em um determinado período do dia, após vocês terem acesso à aula, de tirarem alguma dúvida ou algum questionamento. Entendeu? Qual é a duração normal de uma jornada de trabalho? 8 horas diárias, ou seja, 8 horas por dia, ou 44 horas semanais. Aqui também dá a mesma coisa, se você multiplicar pelo dia da semana, você faz 8 vezes 5, 40 e mais 4 horas no sábado, então 44. Estabelecendo uma jornada mensal de 220 horas. Entre as jornadas de trabalho existe um período de descanso que deve ser de no mínimo, isso aqui deve ser colocado no mínimo, 11 horas consecutivas. Então, por exemplo, se você começa a trabalhar de 8 até as 5 da tarde, você tem 11 horas de descanso até as 4 horas da manhã. Né? Isso. Mas esse descanso foi aumentado para 15 horas ou para 14 horas. 14 horas consecutivas, porque aí você começa a trabalhar às 6 ou às isso eu sei, né? 4, 5, 6, 7, 8. Mas 15 horas. Desculpem, gente, 15 horas. Que aí você volta a trabalhar às 8 da manhã do outro dia. Tem legislações que falam 14 horas, porque conta a partir do momento que o cara acorda, o período de transporte, que já conta como jornada de trabalho, enfim. Mas isso não vem ao caso agora e é muito técnico e muito específico, então, por via das dúvidas, considera um mínimo de 1 hora. É assegurado também a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, ou seja, se você trabalhar no sábado até meio-dia, você tem direito, e você é assegurado por lei, você não pode trabalhar por 24 horas consecutivas. Então você só pode voltar a trabalhar no domingo, meio-dia. Mas, por via das dúvidas, acrescenta-se
mais de 12 horas desse descanso, então passa a ser um descanso de 36 horas mais ou menos. Você voltar a trabalhar apenas na segunda-feira. Professor, e quem trabalha por turno também? Também. Às vezes acontece muito isso, de você, por exemplo, fechar o turno na segunda de noite. Só acontece muito isso na área de saúde. Você fecha o turno segunda de noite, aí você tem 24 horas seguidas, então até a terça de noite você não trabalha, aí você só volta a trabalhar ou na madrugada da terça ou na quarta-feira. Porém, esse descanso assegurado de 24 horas, ele pode não acontecer por dois motivos. Por exemplo, motivo de conveniência pública, por exemplo, uma pandemia, uma guerra, uma pandemia como a gente está tendo agora, para que aconteça alguma coisa que você vai ter que trabalhar para poder cumprir, uma guerra, uma calamidade pública, um terremoto, sei lá, alguma coisa assim. Feriados municipais também, às vezes pode acontecer disso. Ou necessidade imperiosa do serviço, quando é uma coisa de extrema urgência, que vai acabar fazendo com que você tenha que trabalhar. Então aí, ó, o descanso semanal de 24 horas consecutivas deve coincidir com o domingo. Já, como eu falei, geralmente coincide no domingo. E o intervalo para o almoço na jornada de trabalho de superior a 6 horas. Então, deve ter 1 a 2 horas de repouso e alimentação. Acontece muito isso nos bancos, quando você para de 1 a 2 horas para almoçar. E jornada de trabalho de 4 a 6 horas sempre tem que ter assegurado 15 minutos para descanso e para café. Até aqui tudo ok, tudo tranquilo. O descanso social remunerado, que também dentro da jornada de trabalho. Todo trabalhador, urbano, rural ou doméstico, tem direito ao seu repouso semanal remunerado de 20 horas consecutivas, de preferência aos domingos e nos limites das exigências técnicas da empresa nos feriados civis e religiosos de acordo com a tradição local. É o descanso social remunerado, quando acontece um feriado, por exemplo, Semana Santa, o aniversário da cidade, ou Independência da Bahia, alguma coisa. Esse descanso social remunerado, o que ele diz a lei aí, ó, perderá a remuneração do dia de repouso o trabalhador que, sem motivo justificado ou em virtude de punição disciplinar, não tiver trabalhado toda a semana cumprindo integralmente o salário de trabalho. Então, nada de faltar trabalho sem justificar ou por alguma doença, sem você estar doente ou sem realmente precisar que você justifique aquilo ali, você perde disso, direito ao DSR. Exemplo, ó, se o empregado falta sem justificativa no dia 23 de 8 de 2018, que foi uma quinta, ele perde o descanso social remunerado do dia 26 de 8 de 2018, domingo. Isso é justificado na lei 27048 de 49, no artigo 11, inciso 4, que considera a semana o período de segunda a domingo, anterior em que caiu o dia do repouso. O reflexo das horas extras no descanso social remunerado, para quem trabalha de hora extra, os trabalhadores que recebem horas extras, comissões ou adicional noturno têm o direito de receber o reflexo dessas horas extras no DSR. Como é que faz isso, professor? Existe uma fórmula, comissão mais horas extras dividido por dias trabalhados, multiplicado por dias não úteis, domingos e feriados. Professor, eu não entendi. Não se preocupe. Vamos pegar um exemplo aqui. Vou beber até a água aqui. Vamos lá. Durante o mês de junho de 2017, um empregado realizou 31 horas extras no mês, sendo 13 horas extras com adicional de 50% e 18 horas extras com adicional de 80%. O valor da hora normal dele de trabalho é R$ 6,00. Então, vamos calcular primeiro o valor da hora extra com acréscimo de 50%. Quanto é 50% de R$ 6,00?
R$3, né? Que é metade. Então, 6 mais 3, 9. Ok. Valor da hora extra com acréscimo de 80%. 4,80, né? Que é 80% de R$6. Então, vai dar 6 mais 4,80, 10,80. Então, o que é que você faz agora? Você calcula o número total de horas extras, que ele realizou 13 horas extras com 50%. Então você faz, deixa eu pegar aqui a caneta, cadê aqui? Aqui ó. Você pega 13, que foi o que ele calculou de 50%, vezes o valor de 50%. Então, 13 vezes 9, R$117, né? E faz a mesma coisa com 80, ó. Você calcula, se for 18 horas extras com adicional de 80, o valor de 80 é 10,80. Então, 10 vezes, 18, desculpem, vezes 10,80, R$194,40. Somo os dois valores e vou achar o valor total de horas extras, R$311,40. Porém, eu tenho que descontar ainda o número de domingos e feriados no mês de junho. Então é o que? Teve 4 domingos e 1 feriado. Então, depois de identificar todos esses valores, eu tenho duas fórmulas e dois módulos aqui. Primeiro, essa eu acho mais complicada, mas ao mesmo tempo ela é muito intuitiva, porque o que é que ela faz? Ó, ele pega 13 dividido por 25 vezes 5 vezes 9, que é o que? Ó, número de horas extras trabalhados no mês vezes o número de dias úteis vezes 5. Então aqui, ó, número de horas extras vezes o número de dias trabalhados úteis vezes o número de domingos e feriados vezes o valor da hora extra. Então dá 23,40. Faz a mesma coisa com 18, ó. Número de horas trabalhadas extras com adicional de 80%, dividido pelo número de dias úteis, vezes 5, que é o que? O domingos e feriados, vezes o valor da hora extra. 10,80, que dá 23,40 mais 38,88. Soma os dois e acha o total, 62,28. A segunda forma que eu acho mais fácil, mas porém você tem que fazer isso aqui tudo primeiro, que é o que? Ó, o valor total de horas extras dividido pelo número de dias úteis vezes o domingos e feriados, que foram 5. Dá a mesma coisa, ó. Então você tem essas duas fórmulas para fazer e cai uma questão na prova dessa aqui. Então fica atento, tá bom? Você pode usar alguma dessas duas fórmulas para poder você fazer. A próxima coisa do RH que a gente precisa saber é o controle de ponto, que é o que? Ó, controlar o horário de entrada e saída do empregado no trabalho e também fazer as anotações das horas extras. Eu só consigo saber as horas extras, fazer isso aqui, se eu tenho o controle de ponto. Então as duas coisas são interligadas. Então, ó, as empresas com mais de 10 empregados são obrigatórios, é obrigada a ter o controle de entrada e saída em registro manual, ou seja, assinando a folha de ponto, pega a folha de ponto, assina. Em registro manual ou registro mecânico, que aí pode ser você passar o cartãozinho, ou eletrônico através da biometria. Isso aí é o artigo 74 da CLT. O quadro de horário, também, que as empresas devem afixar em um lugar bem visível o quadro de horário de trabalho expedido pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Esse quadro de trabalho, gente, geralmente ele fica no refeitório, ou no auditório, ou na entrada da empresa, em algum lugar bem visível mesmo, para que todo mundo possa ver. Vamos agora para o tipo de remuneração. O primeiro é o Vale Transporte, que foi criado em 85 pela Lei 7.418, que trata sobre a obrigatoriedade de todas as empresas fornecerem o Vale Transporte aos seus empregados quando necessário. O que a gente precisa saber sobre o Vale Transporte
que ele não tem natureza salarial, ou seja, é um valor fora do salário. Então, se ele não tem natureza salarial, ele não pode ser incorporado à remuneração. E se ele não tem incorporado à remuneração e ele não tem natureza salarial, ele não constitui base de incidência ou de contribuição previdenciária ou de FGTS. Ou seja, ele não pode, o valor do vale transporte ele não pode ser usado como parte do seu salário, isso, e ele não pode ser usado como base para retirar aquele FGTS e contribuição e INSS que a gente já viu na aula passada. Quem custeia esse benefício? Desconto de 6% sobre o salário de base do empregado. Se o valor for maior, que o total dos vale transportes, é descontado o menor valor do empregado. Então, por exemplo, se 6% do seu salário for maior do que o vale transporte tudo que você gasta de vale transporte por mês, é descontado o menor valor, aquele valor que corresponde ao vale transporte. Então, por exemplo, se seu salário é de R$100, e aí vamos usar uma conta bem bobona mesmo, seu salário é R$100, e você desconta R$6, né, que é 6% do salário. Então, se você gastou menos do que R$6 de vale transporte, é descontado aquele menor valor e não R$6, tá? O empregador, ou seja, quem te contrata, também participa com o valor excedente a 6% do seu salário básico, ou de tudo que ele lucra. E o empregado que receber somente comissão tem descontado o valor recebido por mês de vale transporte, ou seja, do salário base. O benefício previdenciário consiste em um plano de contribuição, é descontado uma parcela daquilo que o trabalhador recebe, retornando a este quando não puder trabalhar ao final do tempo de contribuição, que é 35, agora 40 anos, recebendo pensão ou aposentadoria. Que é a famosa aposentadoria no final, quando você termina de trabalhar, você vai receber lá todo aquele valor que você foi descontado, você pode sacar. Outro tipo de remuneração que você recebe, que é os benefícios e auxílios, um deles é o salário família, que é criado pela Lei 4.266 de 1933, que foi regulamentado pelo Decreto 53.153 de 63, em que todo trabalhador em atividade tem direito a receber o salário família. São apenas os domésticos e os que recebem auxílio doença. Então, eu não há período de carência. E como é que eu vou receber o salário família? Mensalmente, ao segurado da Previdência Social, na proporção do número de filhos ou equiparados com até 14 anos de idade ou inválidos em qualquer idade. Então, aí, artigo 79 e 81 do decreto. O que são equiparados a filhos no salário família? Enteados menor de 14 anos que por determinação judicial esteja sob a guarda do empregado ou inválido. Então, quem recebe esse pessoal aí. A cessão do benefício é por morte do filho ou equiparado, ou quando este completar 14 anos de idade, pela recuperação da capacitação do filho ou equiparado inválido e pelo desemprego. O valor pago é R$45 para quem recebe esse valor aí e R$31 para quem recebe entre esse valor e R$1.319,18. O salário maternidade, criado pela Lei 8.203 de 91, que dá direito a toda segurada empregada, avulsa, doméstica, segurada especial, contribuinte individual, facultativo e segurada desempregada que se encontra. Quem tem direito a salário maternidade, quem está afastado do seu serviço por motivo de parto, ou por um aborto não criminoso, ou por adoção ou guarda judicial para fim de adoção de uma pessoa.
O período de carência só para contribuintes facultativos e especiais, em 10 parcelas. O período de estabilidade é desde o início de gravidez até o 5º mês pós-parto. A amamentação dos filhos até 6 meses de idade, 2 descansos especiais de meia hora durante a jornada de trabalho. O valor pago é a renda mensal igual à remuneração integral a partir do 8º mês de gestação ou data do parto feito pela empresa. Isso aqui dá uma escrotidão, e a palavra é justamente essa. Acho que a escrotidão é uma palavra muito nojenta. É que existem empresas que, quando vê que a mulher está grávida e sabe dessa lei, a partir do 8º mês reduz o salário dela para poder pagar menos de salário maternidade. E aí depois, quando a mulher volta à jornada de trabalho, ela é demitida ou continua recebendo aquele mesmo salário baixo. Enfim, é nojento isso, mas infelizmente acontece. A licença maternidade, que é atrelada também ao salário maternidade, que em 2008, quem tem direito a receber, empregado de pessoa jurídica, administração pública, empresa privada. O valor pago também é a renda mensal igual à remuneração integral a partir do 8º mês de gestação, ou data do parto. Quem tem o benefício, estender a licença maternidade de 60 dias a mais do que os eventuais 120 dias já praticados, então é 180 dias de licença maternidade. E no período de prorrogação de licença maternidade, que trata essa lei, a empregada não pode exercer qualquer atividade remunerada e a criança não pode ser mantida em creche ou organização similar. O auxílio-doença, que é devido ao segurado empregado a contar a partir do... Cadê? Saiu aqui. A partir do 16º dia do efetivo afastamento da atividade. E no caso dos demais segurados, a conta da data do início da incapacidade, enquanto ele permanecer incapaz. Então é quando o auxílio-doença conta a partir do 16º dia que ele realmente está afastado de atividades. Então, por exemplo, quando ele faz uma cirurgia, ou ele tem uma doença muito grave que vai necessitar de tratamento, então o auxílio-doença conta a partir dessa data. O benefício não é concedido ao segurado que se filiar ao regime de previdência, já portador de doença ou lesão. Então, não adianta você ficar doente e depois ir se filiar ao regime geral de previdência social, porque você não vai receber auxílio-doença. Você já tem que estar cadastrado no RGPS para ser beneficiário. Salvo quando a incapacidade sobreviver por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Então já é outra história aí. Então, por exemplo, você tem uma lesão permanente de que você não consegue mais andar, ou que você não consegue mais exercer a atividade que você se cadastrou no RGPS. Quando você foi, digamos, você teve a doença, aí sim você consegue o auxílio-doença. O auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, restam sequelas que impedem redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, você sofre um acidente de moto, um acidente de carro, um acidente doméstico, um acidente de trabalho que, quando você termina de ficar curado, você percebe que você não mais vai conseguir fazer aquela atividade, você tem direito ao auxílio-acidente. Uma observação é devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a acumulação com qualquer aposentadoria. Fechando esses benefícios, vamos para o benefício que nós mais gostamos e é o mais comum, que são o quê? O nosso salário, né? É o valor pago pelo empregador em contraprestação aos serviços executados pelo empregado. Ou seja, nada mais é do que você trabalhar e ser remunerado daquilo, né? E a remuneração é a soma do salário acordado entre as partes, ou seja, empregado e empregador, mensal, por tarefa, por hora, etc., mais outras vantagens a quais o empregado tem direito enquanto vigorar o contrato de trabalho.
Os tipos de salários. O mínimo, que é a contraprestação mínima a ser paga ao empregado por uma jornada normal de trabalho, reajustado anualmente através da lei. Ele estava em R$ 954 em 2018. Hoje acho que ele está em 1.015, vamos ver aqui. Que tem por objetivo satisfazer as necessidades básicas do empregado: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Pergunta para vocês. Vocês acham que R$ 954 em 2018 satisfazia todas essas necessidades básicas aqui? Não, né? Muito menos. Agora acho que são 1.015. Deixa eu pegar aqui o celular para ver. Abriu aqui. Então preciso. Vamos ver aqui, mas é só para tirar a dúvida mesmo. Mas eu acho que é 1.015. Enquanto vai abrindo aqui, ó. O piso salarial normativo é negociado através da Convenção Coletiva de Trabalho entre os sindicatos patronais e dos trabalhadores. Lembra quando eu falei na aula passada de uma das funções do sindicato, que era lutar pela classe, que deveria ser assim, mas que não é? É muito por conta disso aqui, ó, o piso salarial ou salário normativo. São sindicatos que, em teoria, deveriam pressionar as autoridades responsáveis para que o piso salarial da sua classe que está representando aumenta. Mas, na verdade, a gente sabe que não é assim. Deixa eu ver aqui. Salário mínimo 2020. Aí, 1.045. Só. Salário mínimo profissional, que é a contraprestação devida a profissionais liberais, que é quando prestam consultoria e algum outro tipo de atividade de prestação de serviço. O salário in natura, que compreende alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura, ou seja, natural, que a empresa, por força de contrato ou do costume, fornece habitualmente ao funcionário. O salário fixo, que é a contraprestação acordada pelas partes que não sofrem variação, ou seja, o salário que você todo mês você vai receber aquilo ali, no tempo de correr. Salário variável, que é a contraprestação devida aos empregados que trabalham por comissão, e aí varia de acordo com a comissão. Tem gente que trabalha com comissão de 1%, 2%, 3%, e por aí vai. Cujo contrato de trabalho prevê um percentual sobre as vendas concretizadas. Por exemplo, meu pai trabalha nisso aqui, mas é mais na verdade esse próximo aí, que meu pai trabalha, que é o salário misto, que é o salário fixo que ele tem todo mês, mais o salário variável, que é da comissão dele de 1% que ele tem das vendas. Pagamento de salário. Qualquer que seja a modalidade do trabalho, o pagamento de salário não deve ser estipulado por um período superior a um mês. Sempre você tem que receber mensalmente, salvo no caso de comissões, porcentagens ou gratificações. O pagamento deve ser feito até o 5º dia útil de cada mês posterior à prestação de serviços. Os adicionais. O que são os adicionais? É o acréscimo salarial devido ao trabalhador que elabora em condições mais gravosas, ou seja, em condições ou horários considerados fora da normalidade que podem prejudicar de alguma forma a integridade física e mental de quem o presta. Quais são os tipos? Adicional noturno, insalubridade, periculosidade e horas extras. Vamos lá. O adicional noturno. O adicional noturno deve ser pago com um acréscimo mínimo de 20% para o trabalho efetuado entre as 10 da noite e 5 da manhã na região urbana. Então, quem pode fazer isso, por exemplo, pessoal que são do serviço de atendimento, de teleatendimento, de operadoras de internet e de, por exemplo, os vigias noturnos, seguranças, enfim. E 25% para o trabalho rural efetuado entre as 9 da noite e 5 da manhã na lavoura, ou seja, na agricultura de plantação, e entre 8 da noite e 4 da manhã no serviço de criação de gado. Observação. A jurisprudência atual trabalhista
ter entendido que o adicional noturno também é devido mesmo após o trabalho efetuado após as 5 da manhã, desde que haja a realização integral da jornada noturna. Considera-se a hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos no período normal, conforme previsto no artigo 73, parágrafo 1 da CLT. Exemplo, trabalhador entra às 22 e sai do trabalho às 5 da manhã. Se fossem computadas as horas normais, então seriam 7 horas de trabalho. Como foi realizado o horário noturno, o cálculo é diferente. Então, uma hora noturna não é 60 minutos, são 52 minutos e 30 segundos. Então, se ele trabalha 7 horas de trabalho, 7 vezes 60, 420 minutos e 420 segundos. 52,5 minutos igual a 8. Isso significa que o trabalhador em questão realizou 8 horas de trabalho e não 7. Ficou meio confuso, mas é isso aí mesmo. O adicional de insalubridade é um instrumento legal de compensação ao trabalhador por períodos de trabalho exposto a agentes nocivos como potencial para prejudicar a saúde de alguma forma. Então, por exemplo, quem trabalha exposto à radiação, como os técnicos de radiografia, quem trabalha exposto a composto químico, por exemplo, na Petrobras, ou quem trabalha em alguma mina, ou quem trabalha em fabricação de pneus, por exemplo, tem esse adicional de insalubridade aí. Esse benefício é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, está previsto na CLT, nos artigos 189 a 197, e além disso, a norma regulamentadora NR15 determina quais são os riscos passíveis de gerar o benefício. O adicional de insalubridade pode variar de acordo com o grau da mesma, prevendo o pagamento de 10% para o grau mínimo, se for insalubridade mínima, 20% para o médio, 40% para a insalubridade máxima. Tem uma tabela, que eu preferi não colocar aqui, mas tem, que fala quais são as insalubridades mínimas, médias e máximas. Mas para não embaralhar muito a cabeça de vocês, só precisa saber que tem isso aqui e também não vai cair na prova. E só se vocês forem trabalhar algum dia com alguma insalubridade, aí vocês podem procurar. Mas se não, esse conhecimento aqui está satisfeito. O artigo 192 da CLT aponta como referência o salário mínimo da região ou o salário do trabalhador ou salário base da categoria. E em cima desse salário que se paga o adicional de insalubridade. Como é definido quem vai receber esse adicional? A NR15 define os critérios a serem observados de acordo com o risco a que um trabalhador está exposto. Atualmente, ela considera que devem receber o adicional de insalubridade aqueles que exercem atividades que envolvem os seguintes riscos. Ruído contínuo de impacto, então, por exemplo, quem trabalha perto de uma máquina que gera muito ruído, e que você tem que usar fone o tempo todo, enfim. E de impacto, que você mexe com máquinas, que você trabalha com uma máquina que você pode sofrer um impacto muito grande, perder um braço, perder alguma coisa. Quem trabalha com aquelas esteiras, quem trabalha em frigorífico com aquela lâmina automática que você tem que cortar. Quem trabalha muito em produção de sisal, que você muitas vezes tem que colocar não sei se você sabe, a produção de sisal, você pega o feixe do sisal e enfia na máquina, e às vezes você pode, já aconteceu, já vi casos, inclusive na parte da família da minha mãe, que o cara perdeu a mão, porque ele botou e a mão ficou, ele perdeu, e a mão foi praticamente destruída. Quem trabalha sobre muito calor, muito frio, por exemplo, calor, quem trabalha em fabricação de pneus, que são enormes tubos de um calor absurdo, e você volta praticamente todo sujo de betume, enfim, adicionando insalubridade. Frio, quem trabalha em câmaras frigoríficas de carne, de polpa de fruta, enfim. Radiações ionizantes e não ionizantes, aqui é justamente o pessoal da radiografia que trabalha aqui. Condições hiperbáricas, eu não lembro o que é hiperbárica, deixa eu ver aqui.
O que é hiperbárica? Vou dar o conceito certo. Condições hiperbáricas é que inalação de oxigênio que pode acontecer. Então, por exemplo, comissários de avião pode estar nessa aqui. Quem trabalha muito de vibrações também, de muito ruído, pode acontecer isso aí. Vamos lá para o próximo. Vibrações também, que trabalha com muita vibração, umidade, agentes químicos caracterizados por limite de tolerância ou por atividade, também aqui entra o pessoal da radiografia, poeiras minerais, agentes biológicos, gases e vapores. Então tudo isso que é definido quem vai receber adicional. O adicional de periculosidade é um valor devido ao empregado exposto a algumas atividades perigosas formalmente definidas por lei, como por exemplo vigilantes, policiais, seguranças. O trabalhador cuja atividade esteja enquadrada nas hipóteses discriminadas em lei faz jus ao adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, sendo-lhe ressalvado o direito de opção por adicional de insalubridade eventualmente devido. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que impliquem risco acentuado em virtude de exposição do trabalhador permanente a inflamáveis. Então, por exemplo, aqueles trabalhadores que dirigem cegonhas de gasolina, por exemplo, que carregam gasolina, eles têm um adicional de periculosidade. Quem trabalha com explosivos ou energia elétrica, então, por exemplo, os técnicos da Coelba, que ficam subindo em poste para poder trocar alguma fiação e tal, tem um adicional de periculosidade. Quem trabalha sujeito a roubo ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal patrimonial, então seguranças, carro forte, quem trabalha no carro forte também, atividade de trabalho em motocicletas também. Então tudo isso aí tem direito ao adicional de periculosidade. O exercício do trabalho em condições perigosas assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário base, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Então, lembrar sempre disso, tá? O adicional ele só é feito no salário base, não nos adicionais e nem nos benefícios. Vamos agora falar da folha de pagamento. A gente já está chegando no final já chegando no final. Folha de pagamento, que todo mês ao receber a nossa folha de pagamento, ou Rolerite, como também é conhecida, não imaginamos todos os processos de legislação e variáveis que o profissional de recursos humanos precisa cumprir e avaliar antes de fechá-la. Todos esses elementos compõem os principais processos do RH e talvez um dos fatores fundamentais para o bom andamento da empresa. A elaboração do cálculo da folha é uma obrigação legal das corporações que contam por meio da CLT. Ela é uma vantagem para a empresa que pode acompanhar os investimentos mensais em pessoal e também ao colaborador que recebe um espelho de renda fixa, passando a ter conhecimento de todos os vencimentos e descontos realizados durante o mês. Então, o conceito de folha de pagamento é simples. É uma relação de informações acerca da remuneração que o funcionário de uma empresa recebe. É um documento de obrigatoriedade da empresa, ou seja, todo obrigado a fazer de acordo com esses artigos aí. Sem modelo oficial, então cada empresa pode fazer de acordo com o modelo que achar que deve, desde que conste todas as informações, mas que deve conter todas as informações legais previstas cumprindo a função operacional, contábil e fiscal. Por que ela tem uma função operacional, contábil e fiscal? Operacional, porque dentro da empresa você vai saber exatamente quais as funções que estão na folha. Contábil, para a questão mesmo de pagamento.
olha, saiu tal tanto de dinheiro para folha de pagamento. E fiscal, para os órgãos responsáveis de fiscalização, para poderem fiscalizar e conferirem se está tudo do jeito certo. Ó. Ou seja, o valor que deverá constar na folha de pagamento é o salário base acrescido das variáveis de remuneração, incluindo os descontos previstos, e sobre isso a gente vai falar a seguir. Esse pagamento pode ser feito, segundo a lei, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Então, ó, o salário de setembro ele tem que ser pago até o 5º dia útil de outubro. Ou até o 5º dia útil quando o pagamento for semanal também ou quinzenal. Contudo, algumas empresas optam por fazer os pagamentos no último dia do mês. A gente paga dia 30, também pode ser pode ser uma forma que a empresa faz, um acordo que você faz com todo mundo. Assim, o fechamento da folha ocorre alguns dias antes e ganha-se um tempo a mais para o cálculo devido de proventos e descontos. A legislação trabalhista previdenciária prevê que a empresa faça o cálculo da folha de pagamento à mão, isso quase já não existe mais, de forma mecânica ou eletrônica. Principalmente a eletrônica agora é a mais utilizada. Bem como coletivamente por estabelecimento da empresa, por exemplo, se a empresa tem filial em outros locais, então cada filial faz sua folha de pagamento e depois envia para a matriz. Por obra de construção civil, por tomador de serviços, correspondente à totalização. Além disso, a empresa deve manter em cada estabelecimento uma via da respectiva folha e recibo de pagamentos. No entanto, já sabemos que, com a modernização do setor dos recursos humanos, a gente já falou sobre isso, além do colaborador ter acesso à sua folha de pagamento quando e onde quiser por meio de uma interface online, o próprio RH tem ferramentas disponíveis para fazer os cálculos, conferências e pagamentos totalmente automatizados, inclusive por meio de integração bancária, evitando problemas com extravios, furtos e até mesmo erros de pagamento. O que é que a legislação pede que deve constar na folha de pagamento? Ó, os dados do empregador, por exemplo, CNPJ, nome fantasia, nome social, localização da empresa, tudo isso. Dados do empregado, cargo e função, quais foram os descontos realizados, ou seja, INSS, qual foi a contribuição sindical, FGTS, os vales e etc. Os números de dias em que o empregado trabalhou, se tiver hora extra adiantamento, colocar, qual o valor bruto, salário e o valor líquido, agrupar os segurados por categoria, então você vai colocar lá se o cara é segurado empregado, se ele é trabalhador avulso, se ele é contribuinte, se ele é individual, se ele é empregado. Contrato por prazo determinado, você tem que colocar. Destacar os nomes das seguradas em gozo de salário e maternidade, se houver. E indicar o número de cotas de salário e família atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso. Por fim, para fechar a folha de pagamento, é necessário seguir alguns passos. Para facilitar, estamos eles abaixo. Ó. Diariamente, o que é que a folha de pagamento precisa fazer? Ó? Apurar e ajustar horas extras, ajustar marcações diversas no ponto, tratar exceções, apurar e ajustar faltas, conferir e enviar o e-social, os retornos de afastamento, quando tem, conferir banco de horas, conferir os vencimentos de contrato de experiência, de prorrogação, efetivar e reincidir. Isso aqui, gente, tem que ser feito todo dia. Todo dia, não tem para onde correr. E se você deixar para acumular, se algum dia vocês forem trabalhar com RH, para que vocês fiquem bem claros quanto a isso, todo dia você ajusta, ó, pela folha de ponto, o ajuste das horas extras, as marcações diversas no ponto. Por exemplo, o que é que podia ser essa marcação diversa de ponto? Às vezes o cara ele tá batendo ponto antes de sair e antes do horário, por exemplo. Já aconteceu muito comigo isso quando eu estava trabalhando na empresa.
que o horário, eu estava em contrato de estágio e o estágio era de 8 às 12. Só que eu chegava às vezes 7h50, 7h40, eu bati o ponto 7h40. Quando dava 11h40, eu bati o ponto de novo e ia embora. Aí depois de um tempo, quando fechou o mês, a chefe do RH veio falar comigo e disse assim, olha, já você tá fazendo errado. Eu falei, não, mas eu tô cumprindo as 4 horas. Eu disse, não, mas por via das dúvidas, você coloca o horário que você... o horário normal mesmo. Então se você chegar cedo, dê 7h40 e saia 12 horas. Eu falei, então tá, tudo bem, fechado e tudo certo. Falta também, então enfim. E sempre que houver, lançar vales, por exemplo, valor de convênio, adiantamento, atestado, tem que lançar. Passagem de admissão quando tem, colocar. Gerar CAGED, sempre que houver admissão. Aplicar advertências, aplicar suspensões, também, calcular rescisão e emitir documentação e calcular férias e emitir documentação. Isso é sempre que houver necessidade, o RH tem que fazer isso. Antes do fechamento da folha, não pode faltar lançar e conferir um lançamento de farmácia. Esse lançamento de farmácia é um lançamento geral, tá? A gente fala farmácia, mas não é farmácia de saúde não. O lançamento de farmácia é um lançamento geral, que trata dos empréstimos e outros convênios de valores apurados, serviços médicos, conferir convênios e serviços, exportar convênios e serviços para folha de pagamento se necessidade, conferir vale alimentação, vale refeição, vale transporte, exportar vale alimentação para folha de pagamento, exportar os lançamentos do ponto para folha de pagamento. E o último, a gente vai ver, é a rescisão de contrato de trabalho, que é o que? A formalização do fim do vínculo, né? Seja após o término da relação de trabalho, por vontade do empregador ou do empregado. Existem muitas causas e classificações, né? A gente já viu, mas os mais comuns são esses. O sem justa causa, que é quando parte do empregador, onde o contratante não tem mais interesse na prestação de serviço do funcionário e por isso decide romper a relação contratual. Então, quando o empregador não está satisfeito mais com o seu serviço, ele te chama para poder te demitir e tudo certo. Por justa causa, quando o empregado comete um ato faltoso, artigo 482 da CLT, de tamanha gravidade, aí pode ser em muitos casos assédio moral, roubo, agressão física, enfim, pode ser um monte de coisa, em que se justifica o rompimento do contrato de trabalho. A rescisão indireta se dá geralmente quando a companhia não cumpre os termos assinados no contrato, ou seja, quando você firma um contrato de trabalho com alguém e a companhia não cumpre com algum item daquele contrato, pode ser o mínimo que for. Por exemplo, você ia trabalhar com 10 alfinetes e é 9, se o empregado entender que 9 alfinetes não fazem o trabalho dele, prejudica o trabalho dele, ele vai entrar com o processo de rescisão indireta. Esse tipo de rescisão também acontece quando o funcionário corre risco de vida na profissão, ou seja, quando ele foi assaltado ou sequestrado ou alguma coisa assim, ou sofre algum tipo de dano moral, algum tipo de assédio, humilhação, enfim. E o acordo mútuo, que a possibilidade surgiu com a reforma trabalhista e ocorrerá quando houver interesse de ambas as partes, ou seja, quando ninguém mais está satisfeito, em comum acordo para a finalização do contrato de trabalho do empregado e empregador. O TRST, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, é um documento formal que consta dados pessoais do trabalhador, como o nome do pai, o nome da mãe, dados básicos da empresa, como nome de fantasia e razão social, e no termo de rescisão de contrato de trabalho vão constar informações sobre o contrato, como data de admissão, desligamento e o registro de todas as verbas que devem ser pagas por conta da rescisão. Aviso prévio, férias e 13º.
Quando é que eu cumpro o aviso prévio? Ó? O aviso prévio surgiu pela preocupação de empregado e empregador se programarem para uma possível quebra de contrato, seja para o trabalhador buscar uma nova posição ou para a empresa contratar um novo funcionário. De acordo com o artigo 487 da CLT, quando um contrato não tem prazo de término estipulado e há intenção de rompimento de alguma das partes, é necessário que se avise, por isso que se chama de aviso prévio, que é prevendo a antecedência de 30 dias. Em 2011, o aviso prévio proporcional garante previsto ao empregado em caso de dispensas em justa causa. Desculpem, gente. Ele deve ser concedido na proporção de 30 dias aos empregados com até um ano de casa. A partir daí, serão acrescidos 3 dias a cada ano de serviço, até o máximo de 60 dias, fazendo um total de 90 dias de aviso prévio. Essas foram as principais referências da nossa aula de hoje. Aqui o blog do Metadados e o conteúdo da CAT Online, que é uma consultoria de RH que fornece muitas informações para a gente. E no mais, eu só posso desejar uma boa avaliação para vocês. Esse é o último módulo para alguns, né? Alguns já vão finalizar o curso, então eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, que esse período EAD possa ter servido de muita aprendizagem para vocês. Eu sei que EAD é muito complicado para a gente poder estudar. O professor também não é fácil, tá? Não é fácil para a gente estar gravando também a aula, a gente não sente o contato dos alunos, a gente não vê as expressões de vocês, que é muito importante para a gente ver se o assunto está sendo entendido ou não. Então, assim, foi complicado para todo mundo, mas eu espero que para os que estão finalizando esse módulo e finalizando o curso, que tenha sido um período de aprendizado, que vocês tenham aprendido o máximo possível dentro das suas limitações, que eu tenha conseguido passar o conteúdo para vocês da melhor forma possível. E desejo todo sucesso. Se precisarem de mim para alguma coisa, também estou à disposição. E para os que vão ainda continuar, que vão fazer as aulas do primeiro módulo, e do segundo, do terceiro, que ainda está faltando para concluir o curso, também eu espero vocês aí na próxima e que a gente possa construir mais esse conhecimento, tá bom? Muito obrigado e boa avaliação para vocês. Não está difícil a prova, tá super fácil, então sucesso. Valeu, abraço.